Alô, seu irmão em Cristo, Talmide Lourenço, mais uma vez trazendo a Bíblia, a palavra de Deus, pois é ela que nos edifica, nos consola, nos exorta. E a Bíblia, ela registra a história dos homens de Deus para que, através desses fatos, nós possamos aprender fatores que são determinantes na vida de todo o cristão e de todo aquele que serve a Deus, que são fé e obediência, ok? E nós temos aqui um exemplo espetacular de fé e obediência, que foi o patriarca Abraão. Embora em muitos lugares esse personagem da Bíblia, este patriarca, ele é usado, a sua história, como um meio de, digamos assim, induzir as pessoas a pegarem os seus bens e darem para muitos segmentos ditos evangélicos. E eles usam muito a questão onde Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E dizem que Abraão deu o dízimo de tudo e por isso Deus fez Abraão ser próspero, ser poderoso. Mas se nós formos buscar o conhecimento bíblico, se nós formos prestar atenção na história bíblica, nós vamos aprender que a questão do dízimo não foi o fator determinante da bênção de Deus na vida de Abraão e de todos os servos de Deus durante o decorrer da história. Por exemplo, nós temos no capítulo 12, quando nos conta a história da chamada de Abraão, quando tudo ali se inicia. E você vai encontrar no capítulo 12 do Gênesis o seguinte: ora, no versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por que aqui todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão? Porque da genealogia de Abraão é que veio o Cristo, o Messias, Jesus Cristo. E através dele, sim, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. E aí, Abraão, no versículo 4, diz: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Viu? Obediência plena. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, ou Arã. E tomou Abraão a Sarai, que ainda também não tinha sido o nome de Sara mudado, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia, tá vendo? Ó, toda a sua fazenda. Abraão já era rico, tá vendo? E que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E a saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, segundo aquilo que Deus havia determinado. Porém, houve uma grande fome na terra e Abraão desce ao Egito. Você vai ver lá no verso 10 do capítulo 12. E aí o que acontece? Lá o faraó, vendo que Sarai era mulher formosa, ele toma a mulher de Abraão, porque Abraão omite que Sara ou Sarai era sua mulher, né? E diz que ela era sua irmã, que não era uma mentira. Ela era meio irmã de Abraão. Porém, o que acontece? Então o faraó toma Sarai como sua mulher. E aí Deus intervém na história através de sonhos e revela a faraó que aquela mulher era mulher de Abraão. E
o faraó, com medo, né, de tudo aquilo que poderia acontecer com ele, ele devolve Sarai a Abraão, ainda repreende Abraão pela atitude de Abraão de ter omitido o fato de que Sarai era sua esposa. E aí o que acontece? Ele entrega Sarai, mas não para por aí. Aí no capítulo 13 do Gênesis você vai encontrar: subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão, preste atenção, e ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Então você encontra aqui no capítulo 13 que Abraão já era um homem rico, poderoso, né? Em gado, em prata, em ouro. E aí acontece a separação dele com Ló, né? Ló, o rebanho deles cresce muito, eles ficam muito poderosos e Ló resolve sair, né? Se separar de Abraão. E aí o que acontece? Ló vai habitar lá em Sodoma. E aí no capítulo 14 você vai encontrar a guerra de 4 reis contra 5, onde ali aqueles reis vão até aquelas cidades circunvizinhas ali a Sodoma e lutam contra eles e vence e toma todos os bens ali de Sodoma, como daquelas cidades, e juntamente vai ali as pessoas cativas, escravas, e Ló, sobrinho de Abraão, vai junto nessa história. Quando Abraão fica sabendo, ele ajunta os seus criados, num total de 318, como você vai encontrar aqui em Gênesis 14, e aí é por isso que tem aquela história dos 318, né? Então, aí ele vai e persegue lá aqueles reis, luta contra eles, obtém a vitória e pega todos os bens que eles haviam levado e traz consigo. E aí sim, é quando você vai encontrar lá no verso 18, que Melquisedeque, rei de Salém, sai ao encontro de Abraão, quando ele vinha da matança dos reis, ok? E aí o que acontece? Abraão vai e pega e dá o dízimo dos despojos de guerra, de tudo aquilo que ele havia tomado daqueles reis, tá? Ele dá o dízimo a Melquisedeque. Deus não mandou, ele deu porque quis e deu uma vez só. E deu dos despojos de guerra, não foi de tudo que ele possuía. Porque Abraão não pegou toda a sua riqueza e levou para a guerra. Não, ele levou os seus criados, né? Sua riqueza ficou lá, com Sarai, lá onde eles estavam, tá? E ele foi para a batalha. Quando ele volta da batalha com aqueles despojos de guerra, Melquisedeque sai ao encontro dele e ele dá os dízimos dos despojos de guerra. E eu já mostrei para você em outro vídeo. Então nós mostramos esses pontos aqui para que você veja que não foi o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque que tornou Abraão rico e poderoso. O fator determinante da bênção de Deus na vida de Abraão foi a obediência, a fé e a obediência naquilo que Deus havia determinado a ele aqui no capítulo 12. E Deus já havia dito que faria ele uma bênção, que faria dele poderoso, iria engrandecer o seu nome, independente dessa questão do dízimo que aparece só no capítulo 14. Então muitos usam este texto aqui da entrega do dízimo a Melquisedeque como o fator determinante da bênção de Deus na vida de Abraão, mas não foi isso. Então nós estamos aqui para mostrar para você a verdade, de uma maneira assim meio rápida. Por quê? Porque o tempo é curto, mas eu creio que deu para você entender o que nós estamos mostrando aqui através das Escrituras. Por quê? Porque não queremos que você seja manipulado na sua fé e que você venha pegar os seus bens, aquilo que você tem conquistado, e entregue para esses lobos devoradores que a cada dia ficam mais ricos, tá? Enquanto que aqueles que frequentam os templos, coitados, acabam ficando mais pobres, não é? Porque pegam seus bens e dão na esperança de se tornarem poderosos. Então, vamos parar por aqui, porque o tempo já foi, mas nós voltamos outra vez, em nome de Jesus. Gostou? Dá o like, compartilha. Paz!